Convido você a abrir a sua Bíblia, se você trouxe, no livro de Atos, capítulo 17. Nós faremos uma leitura objetiva e depois vamos conversar sobre esse tema. Mas Atos capítulo 17, do 16 ao 31. Então, se você não leu a Bíblia essa semana, é uma boa oportunidade para você sair daqui, ok, né? Atos capítulo 17, do 16 ao 31, diz assim a palavra de Deus. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso ia à sinagoga debater com judeus e com gentios tementes a Deus, e lhe falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Paulo também debateu com alguns filósofos epicureus e estoicos, quando lhes falou de Jesus e da ressurreição. E eles perguntaram: o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram: parece estar falando de deuses estrangeiros. Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram: pode nos dizer que novo ensino é este? Você diz coisas um tanto estranhas e nós queremos saber o que significam. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa, senão discutir as últimas novidades. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos seus membros: homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois enquanto estava andando pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte descrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, uma vez que é Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por homens. E não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. O seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de vocês, ou de nós. Pois neles vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos seus próprios poetas, nós somos descendência dele. E por isso ser verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra, projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas. Agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que Ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem, a ressuscitá-lo dos mortos. Ufa! Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, Pai, por esse momento, por tudo que nós já vivemos aqui. E, Pai, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Um pouco do contexto para você entender esse texto, é porque esse texto fala de uma cidade chamada Atenas. E Atenas, nessa época, ela era conhecida como um berço do conhecimento. Pessoas de um mundo inteiro que queriam estudar mais, saber mais, elas iriam para Atenas estudar. Elas iriam para Atenas buscar esse autoconhecimento. Só que Atenas, nesse tempo aqui, estava vivendo um declínio. Atenas já não era tão legal assim. E por que disso? Porque Atenas virou um berço do paganismo. Atenas tinha muitos deuses, a ponto de pessoas disserem que em toda a Grécia não havia tantos deuses quanto em Atenas. Havia um dito popular na época que dizia que era mais fácil você se esbarrar em um deus do que numa pessoa. Tamanho paganismo que existia nessa cidade. E aí nós somos apresentados a dois grupos nesse texto, que eles são grupos que influenciavam a mentalidade, a cosmovisão daquela cidade. O primeiro deles são os epicureus. Pode passar. Esses caras bonitos aí, né? E o que os epicureus diziam? A morte é o fim da vida. A pessoa, quando morre, ela não tem mais nada. Acabou. Morreu, já era. Deus é um Deus distante. Os deuses não estão nem aí para nós. Então, o que você deve fazer? Buscar uma vida de prazer.
Você tem que buscar o prazer. O prazer a todo custo. Porque a hora que você morrer, acabou. Era uma busca incessante pelo prazer. Guarda isso. O segundo grupo são os estoicos. E esse grupo ele ensinava o que para nós? Ensinava para eles: busquem o autoconhecimento. Deus é um Deus distante também. E nós não precisamos de Deus, nós não precisamos de ninguém, nós podemos resolver as coisas. E aí chega Paulo lá, e ele prega sobre Jesus, aí do The Chosen, né? Chega lá e fala de Jesus. Só que um ponto interessante aqui, é que se você ler na sua Bíblia Atos 17, você vai ver que Paulo ele diz Jesus e a ressurreição. Por que disso? Porque os atenienses criam o quê? Que Jesus era um Deus e a ressurreição era uma deusa. Para você ver o tamanho do paganismo. Qualquer coisa lá era motivo de ser um Deus. Então esse é um contexto pequeno para você entender aonde nós vamos chegar aqui. Certa vez um muçulmano encontrou um homem cristão e ele disse o seguinte: nós temos a prova da nossa religião, que vós não tendes. Porque quando nós vamos a Meca, quando nós vamos orar, nós lá vemos o túmulo do nosso profeta. Nós ganhamos de vocês. Esse muçulmano estava dizendo para esse cristão. Mas quando vocês vão em Jerusalém, vocês não podem ter certeza de que lugar Jesus foi sepultado. Vocês nem têm um túmulo como nós. E esse cristão olha para esse muçulmano e diz: é verdade. De fato, nós não temos um túmulo em nossa religião, porque nós não temos um cadáver para velar. O evangelho não termina em morte, ele diz, mas em vitória, não em túmulos, mas em triunfo. Por isso, radiante e otimista vive em nosso coração. Hoje é um dia muito importante para nós como cristãos. Nós estamos celebrando, adorando um Deus que venceu o pecado e a morte, que está vivo. Nós não viemos aqui hoje na igreja adorar em memória de, nós viemos adorar o próprio Deus, porque Ele vivo está. Claro que nós olhamos para a Bíblia e nós vemos os feitos de Deus, mas nós vemos os feitos de Deus na nossa vida, por meio da salvação que nós temos até nós. Hoje nós celebramos a ressurreição de Cristo e é uma vitória. O nosso Senhor não está enterrado, não está preso, mas Ele está à direita de Deus. Dr. Carson ele vai dizer para nós que, embora em nossos dias nós cristãos tenhamos plena convicção acerca da doutrina da ressurreição, essa doutrina tem sido bastante negligenciada, tanto no ensino quanto na pregação. De modo geral, nos lembramos da ressurreição somente em ocasiões como a Páscoa, tempo em que somos levados a refletir sobre isso momentaneamente. Nós não lembramos muito da ressurreição de Jesus, mas na Páscoa a gente lembra. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Tal Cristo ressurreto era soterrado pelas filosofias em Atenas. E hoje, da mesma maneira, isso acontece. A cultura do prazer, da autoindependência, perdura até hoje. Talvez na Páscoa de hoje, Deus seja um Deus desconhecido para você. Hoje é o dia que todo mundo, eu faço isso, você faz isso, a gente posta lá no Instagram, Ele ressuscitou. Todo mundo posta. Mas será que Deus não é um Deus desconhecido para nós? Então a gente precisa ver alguns pontos. Paulo, indo bem objetivo, nesses primeiros versos ele revela algumas realidades sobre Atenas que são aplicáveis para nós também. Em primeiro lugar, Paulo vai dizer que a idolatria ela aponta para uma falta de relacionamento com Deus. Versículo 16 diz que enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, eles quem? Os irmãos discípulos que foram separados por um tempo ali. Ele fica muito indignado ao ver ídolos por toda a parte. Se esse povo aqui, meus irmãos, tivesse um relacionamento com Deus, o panteão de deuses deles seria inválido. Se eles adorassem, se eles conhecessem o Jesus ressurreto, aquele panteão de deuses seria inválido. E nós somos seres que, se o nosso coração, pode passar, não estiver em Cristo, ele vai estar prostrado em algo ou alguém. Nós temos essa capacidade de tornar muitas coisas ídolos na nossa vida. Então a gente olha para Atenas e a gente diz assim: nossa, Atenas tinha Deus para tudo. Às vezes a gente tem nossos ídolos para tudo também. Então, se o nosso coração não estiver em Cristo, está prostrado a algo ou alguém. Jonas Madureira ele diz que toda idolatria não se contenta apenas com o ídolo,
mas em uma multidão de ídolos, é ídolo após ídolo. Paulo está falando isso para ele. Olha, se vocês tivessem um relacionamento com Deus, os ídolos de vocês não valeria de nada. Vocês não deveriam ter esse panteão de deuses. E os ídolos, muitas vezes na nossa vida, são aquilo que nós mais amamos, aquilo que nós mais gastamos energia. Tim Keller, ele vai dizer para nós sobre isso, que os nossos amores, eles mostram aquilo que de fato cremos, não aquilo que dizemos crer. As pessoas, portanto, mudam não quando mudam simplesmente o seu pensamento, mas quando mudam o objeto do seu maior amor. Aquilo que nós mais amamos na vida, a gente tem que tomar um cuidado, porque isso tem um potencial muito grande para se tornar um ídolo no nosso coração. É isso que Paulo está querendo dizer para eles. Então minha pergunta para você é: o que tem preenchido o seu pensamento? O que tem preenchido o seu coração? O que tem preenchido a sua motivação? Isso muito bem, meu irmão, pode ser o seu ídolo. Todos temos. Eu lembro que um dos maiores ídolos que eu tinha era o meu time. Tinha jogo do Grêmio, cara, eu ficava doido. Né? Tá certo que é uma seleção, mas, né? Mas eu ficava, aquilo mudava o meu humor. Às vezes eu chegava em casa, Miri, que foi? Esse time, né? A gente muda o nosso humor, né? Então, é um ídolo. Para muitos homens, o futebol é um ídolo, e eu me incluo nisso. É difícil. Nós trocamos de carro, nós trocamos de emprego, mas o nosso time nós não abrimos mão. Isso pode ser um ídolo na nossa vida. Tony Henkel, ele escreve um livro muito importante, muito legal sobre isso. Ele vai falar que os ídolos movem o coração pecaminoso do homem, do esculpir para o adorar. É assim que a idolatria opera. Os ídolos sempre pedem algo de nós. Agora, se você for aí rapidamente para o versículo 22 e 23, você vai ver que eles adoravam um Deus desconhecido. Era assim que eles classificavam. E por que disso? É muito interessante. Porque eles tinham uma moeda de troca com todos esses deuses. Eles achavam que se eles adorassem todos os tipos de deuses, esses deuses dariam benefícios para eles. Então eles pensaram assim: olha, já que a gente está ganhando benefício de um monte de deuses, vamos adorar um Deus desconhecido também, porque caso ele dê alguma coisa para nós, a gente tem alguma coisa em troca. Bajulação, totalmente. Uma barganha. E era assim que era esse contexto aqui. O problema hoje, meus irmãos, não é mais o Deus desconhecido. O nosso problema é o Deus que nós inventamos, que nós anexamos como mais um ídolo da nossa vida. Sabe o que as pessoas querem hoje? Elas querem um Jesus da Shopee para elas. É um Jesus da Shopee, sabe? Você vai lá fazer uma busca na Shopee, você diz assim: olha, aqui tem umas coisas baratas, elas são parecidas com aquilo que eu quero, elas têm um custo-benefício daquilo que eu quero, e elas me agradam por um tempo. É assim que as pessoas enxergam Jesus, como se Jesus fosse um Jesus da Shopee para elas, e nós devemos fugir disso. Segunda lição é que a busca pela novidade revela superficialidade. Versículo 19 e 20 diz: então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram: pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas e nós queremos saber o que significa. E o texto vai dizer que eles adoravam saber as novidades, né? Pensa num povo fofoqueiro, era esses aqui. Esse povo de Atenas curtia um papo, né? Então, assim, eles gostavam de novidades, eles iam para a praça, era característica deles irem para a praça saber as novidades, o que o pessoal estava acontecendo, né? Então, a busca pela novidade revela superficialidade. Hoje, o grande problema que nós enfrentamos não são as igrejas estarem cheias, não é isso, mas é essa busca incessante por novidades. Muito tempo atrás saiu uma reportagem na Veja, na época, chamando Deus de pop. Deus é pop. Essa coluna, ela dizia assim que existia um movimento grande de novos jovens, novas pessoas, adentrando as religiões para descobrirem novidades. Deus é pop. Recentemente saiu uma outra dizendo que 66% dos jovens cristãos abandonam a igreja na época da faculdade. E aí fizeram uma consulta perguntando por quê.
eu estava querendo uma coisa mais assim, não tinha, então eu vazei. Sabe, uma coisa que me arrepia mais, uma coisa que me deixa mais emocionado, uma coisa que me faz chorar, uma coisa que eu acho massa. Novidades. Só que quem busca novidades revela muito uma superficialidade. Buscar Jesus, meus irmãos, sem se submeter ao seu senhorio, não adianta de nada. Buscar Jesus sem arrependimento de vida, mudança de vida, não adianta de nada. Celebrar a Páscoa sem Cristo como seu Senhor, sabe o que vai te dar? Um baita de um feriado. Um baita de um feriado. Mas a sua alma continua em condenação. Se Cristo não for o teu Senhor, você ganhou um bom feriado. Mas isso não resolve o seu maior problema. É isso que a Páscoa está dizendo para nós. Nós não precisamos de novidade, nós precisamos da verdade. E ela está contida onde? Na palavra de Deus. O que você tem buscado? Qual a sua motivação? Essa é uma pergunta que nós temos a responder. Terceiro, Paulo vai dizer que a busca pelo prazer e autoconhecimento revelam as nossas crises. Lembra dos estoicos, dos epicureus e dos estoicos? O que eles estavam defendendo era o prazer e o autoconhecimento. Era a busca pela autossatisfação e o autoconhecimento. E nós vivemos nessa cultura de idolatria hoje. São os meus problemas, o meu autocuidado, o meu autocontrole, a minha autorrealização. Todas essas coisas altas. É assim que nós vivemos. Por isso que é tão interessante pegar essas duas linhas que influenciavam Atenas e ver que elas são aplicáveis até hoje. Seja a cultura do prazer a todo custo, seja a cultura do autoconhecimento a todo custo. Meu professor no seminário, ele escreveu um livro chamado A Igreja do Cansaço. E ele fala muito sobre a erosão do eu. E eu achei muito interessante o que ele fala ali. Que hoje, as pessoas, por pensarem muito nelas, elas estão esquecendo as outras. Elas estão esquecendo as relações. E ele vai falar também que hoje muitas pessoas, pregadores, dizem, olha, para você amar uma pessoa, você tem que primeiro se amar. Você tem que estar satisfeito, feliz com você mesmo, para você amar alguém. Só que isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz para nós, para mim e para você, que nós somos amados por Deus. Você não precisa de uma prova maior do que a cruz, dizendo isso para você, que você é amado por Deus. Então, tanto o amor que a gente estende, quanto o perdão que a gente estende, são coisas que nós ganhamos primeiro. Se nós perdoamos as pessoas, é porque nós fomos perdoados. Se nós amamos as pessoas, é porque nós fomos amados. Mesmo quando a gente não queria saber de Deus. Então a igreja, essa erosão do eu, acontece muito hoje. A gente ouve muito assim, eu tenho os meus problemas, se eu não consigo resolver os meus problemas, como é que eu vou resolver o problema dos outros? Se eu tenho as minhas dificuldades, como é que eu vou ouvir a dificuldade do outro? Então, a gente tem visto muito isso. Essa busca do autoconhecimento. Você já parou para pensar que nós não pedimos que a nossa vontade não seja feita? Que nós não oramos para que o prazer e a realização da nossa vida seja aquilo que Deus deseja para nós? Nós não oramos isso. Nós queremos que a nossa vontade seja feita, que o nosso prazer seja feito. E não é isso que a Bíblia está ensinando. Nós vivemos uma geração erotizada, buscando prazer a todo custo. Saiu uma pesquisa, pode passar. 20 milhões de brasileiros assumem consumir pornografia todos os dias. 76%, pode dar mais um clique, são homens e 24% são mulheres. Só que essa pesquisa já está desatualizada. Hoje é quase 50-50. Uma busca de prazer. As pessoas querem buscar prazer, só buscar prazer. E o que revela para nós isso? A primeira crise. Pode passar. Longe de Deus, nós somos insatisfeitos. É isso que nós somos. Martin Chandler diz que os mais profundos prazeres possíveis e disponíveis da humanidade são encontrados em Cristo Jesus. Nós precisamos ser muito sérios em nossa busca pela alegria, não alegria baratas, transitórias, que temos por um instante e se vão no momento seguinte, mas alegrias eternas que enchem a alma e transformam a vida. Essa é a primeira crise que eles tinham e essa é a primeira crise que muitos têm. Uma crise de insatisfeitos.
e é no prazer que as pessoas se agarram. A segunda crise que Paulo diz é uma crise de identidade. Eles não sabiam quem eles eram. Venerar tudo aquilo de deuses é uma crise de identidade. Está buscando alguma coisa, está buscando algum sentido. E você nota que hoje a gente é impulsionado a descobrir as coisas por nós mesmos? Eu não sei se é só eu que penso assim, mas talvez vocês também. Se você procurar lá como resolver seus problemas, você vai achar um monte de livro. Pode clicar. Procurei alguns. A Ciência da Felicidade. Escolhas surpreendentes que garantem o seu sucesso. O jeito Harvard de ser feliz. Tem um filme muito antigo que diz A Procura da Felicidade. Esse filme é muito bom. Mas a procura da felicidade. Como se nós pudéssemos resolver os nossos próprios problemas sozinhos. Como se nós descobríssemos o segredo para sermos felizes completamente. Só que se tem tantos livros que estão ensinando sobre alegria, se tem tantos livros que estão ensinando sobre autorrealização e autocuidado, por que a nossa geração é uma das gerações que mais luta com ansiedade e depressão? Por quê? Porque a gente não consegue se resolver sozinho. Porque a alegria não é um momento, é uma pessoa. É a paz de Deus que excede todo entendimento. O conceito de felicidade é completamente errado. Você lê o Sermão do Monte, Jesus vai dizer, olha, felizes vocês são quando o mundo odeia vocês. Porque vocês vão ter uma recompensa no céu. Então, essa busca por prazer, por autoconhecimento, revela essas crises. Longe de Deus, nós somos pessoas insatisfeitas, e longe de Deus, nós somos pessoas que perdemos a nossa identidade. Bom, mas Paulo ele não termina aqui. E agora ele vai expor a realidade para aquele povo sobre Deus. E aí nós vamos indo para o fim já. A primeira coisa que Paulo diz para aqueles homens é que Deus é grande. E que Ele é o Criador. Ele é o Deus que fez todo mundo e tudo que nele há, uma vez que é Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por homens. O homem precisa de Deus porque Deus o criou. E talvez você não curta muito isso, de descobrir que Deus, essa parte de que Deus criou todas as coisas e tal, mas é super importante para nós. Porque isso faz com que a nossa teologia seja saudável, que nossa relação com Deus seja saudável, partindo do ponto inicial, Deus nos criou. Nós somos criação de Deus. O nosso Deus nos criou. Sabe por quê? Porque o segundo ponto vai nos dizer que pela bondade dele é o provedor. Ele é o provedor. Olha o que diz lá no versículo 25. Ele não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo. E supre cada necessidade. Lembra o que os epicureus diziam? Esse Deus é um Deus distante. Deuses são deuses distantes. Agora Paulo diz não. O Deus vivo e verdadeiro que nos criou, Ele está intimamente ligado com as nossas vidas. E Ele supre todas as necessidades que a gente precisa. Então esse Deus é um Deus provedor. Josemar Bessa, ele diz para nós, hoje Deus me deixou respirar seu ar, estar na sua terra, caminhar no seu chão, beber de sua água, ser aquecido pelo seu sol, ver as estrelas. Que graça! Tudo que eu e você temos vem do Senhor. Os filhos, o dinheiro, as roupas, a locomoção, a família, tudo isso vem de Deus. É Deus cuidando de nós. Penúltimo lugar, Paulo vai ensinar para eles o governo de Deus. Deus é soberano. Do 28 ao 29, a gente vê que é vã a tentativa de nós buscarmos a Deus. Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não é uma escultura. Deus não é movível pelas pessoas. Ele é o Criador de todas as coisas. E agora eles poderiam ver que esse Deus ele pode ser conhecido da mesma forma. Deus se fez conhecido. Ele é soberano sobre a sua revelação. E é isso que Paulo está dizendo para esses homens. Então ele chega ao final com essa conclusão lógica. Que pela sua graça ele é o Salvador. E aí os versículos finais, a gente vê Paulo dizendo assim,
No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas. Mas agora Ele ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça por meio do homem que Ele designou e mostrou a todos quem é esse homem a ressuscitá-lo dos mortos. Paulo termina dizendo aquilo que eles não acreditavam, de um Deus que ressuscitou, de um Cristo que ressuscitou. Paulo termina com isso. No devido tempo, Deus enviou um Salvador e agora ordena que todos os homens se arrependem de seus caminhos insensatos. Esse Salvador foi morto e ressuscitou dentre os mortos e um dia voltará para julgar o mundo. E a prova de que Ele vai julgar o mundo é a sua ressurreição. O título da nossa mensagem, ele diz: o que um sepulcro vazio nos diz? O que esse domingo hoje nos diz? Que Ele ressuscitou. O que tem de lição para nós? O que Paulo queria dizer para um Deus que era desconhecido naquela cidade? Jason Meyer vai dizer para nós o quê? A ressurreição é o aviso prévio do julgamento iminente. O rei foi ressuscitado, a rebelião fracassou, a ressurreição muda tudo. Uma vez que o Filho ressuscitou dos mortos, a história agora corre para o julgamento, como um trem-bala a todo vapor. A ressurreição, dentre outras coisas, é a certeza de que Deus está falando sério. Tem vários momentos em que a gente mente. A gente pode mentir num culto. Uma delas, clássica, é aquela que geralmente o louvor faz. Quem aqui está ansiando pela volta de Jesus? Aí o que a igreja faz? Eu vou levantar a mão também, porque vai que, né, alguém pode olhar para mim e me julgar, né? Mas na nossa cabeça não passa toda hora isso. Muito porque a gente vive essas filosofias, esse conceito de busca de muitas coisas. Só que a ressurreição de Jesus é um sinal de que tudo aquilo, de todo o cumprimento em Cristo Jesus, aconteceu. E aquilo que Jesus disse que vai acontecer, irá acontecer. Essa é a prova. Então a ressurreição, além de mostrar para nós que Deus é poderoso, que ressuscitou Jesus dos mortos, é de que aquilo que Ele fala é sério. E de que aquilo que Ele fala a gente precisa levar a sério também. Tem muitas pessoas que acham que a ressurreição é um mito, é uma história, e tudo bem. Mas a minha oração para quem pensa assim é que essa pessoa acorde antes de Jesus voltar, para que ela possa ver que Jesus voltou mesmo. Independente do que nós cremos sobre Deus, independente do que nós cremos sobre Cristo, Cristo vai voltar. Cristo venceu a morte. Quer queira você ou não, Cristo vai voltar, e esse é o aviso para nós. Josemar Bessa, ele diz para nós que a cruz grita duas coisas para nós todos os dias. Nós somos indignos, mas nós somos, o que diz aí? Amados, amados. Essa é a reflexão que nós terminamos. Nós somos indignos. Os nossos pecados estavam na cruz. Nós não merecíamos essa salvação. Nós somos que nem esse povo de Atenas, preso nos nossos ídolos, afundado nos nossos prazeres, querendo buscar a Deus a todo custo, querendo ser preenchido pelas nossas coisas. Só que nós somos amados por Deus, Deus nos ama. E para nós terminarmos, Paulo diz duas coisas para eles. A primeira delas é que a gente precisa se arrepender da nossa idolatria. Primeira coisa. Paulo vai dizer para eles: olha, vocês querem abandonar esse panteão de deuses falsos e querem seguir o Deus verdadeiro. A primeira coisa que vocês precisam fazer é se arrepender. Se arrepender dessas práticas. E em segundo lugar, é retornar a Deus, tomando de ponto de referência a ressurreição de Jesus para guiá-lo. Então, irmãos, é um dia de festa para nós. É um dia que nós podemos celebrar que Jesus Cristo venceu a morte. Mas não vai adiantar de nada se a gente não entender onde a gente está em toda essa história. No que essas boas notícias influenciam na nossa vida. Um embaixador americano cristão, ele disse uma vez uma frase, o seguinte: que o fato glorioso que a tumba vazia nos proclama é que para nós
A vida não acaba quando a morte chega. A morte não é uma parede, mas sim uma porta. Então a gente sabe que os problemas vão acontecer, as dificuldades vão vir, mas quando a gente fechar os nossos olhos aqui, a gente tem uma eternidade para andar com Deus. Então, o que o túmulo vazio nos diz? Esse Deus está vivo, Ele vai voltar, e nós precisamos entender aonde a gente está nisso tudo, qual a nossa decisão. Uma coisa que a gente vê muitas pessoas fazendo é protelar essa decisão. Eu gosto de Jesus, mas eu vou protelando as minhas decisões. Jesus é um cara legal, mas assim, um relacionamento em que Ele é meu Senhor, vou esperar um pouquinho. Não espere. Essa é a decisão mais importante da sua vida. Quando você fechar os olhos, aonde você vai acordar? A minha oração é que você acorde vendo Jesus na sua frente. Amém?